Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que seja tudo bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 4 de abril de 25. Bom, várias mensagens aqui falando a respeito das tarifas do Trump, né? O assunto do momento aí na economia. E muitas pessoas mandaram mensagens aqui sugerindo que fizéssemos um vídeo comentando o assunto. Olha, eu acho que para quem já assistiu ao vídeo que fiz aqui no canal por ocasião da posse do Trump, não há nada de relevante e de novo que eu possa dizer. Assim que o Trump assumiu, ele fez um discurso e eu comentei esse discurso aqui no canal, dizendo o seguinte, que ele havia falado uma tonelada de asneiras. Por quê? Porque ele estava colocando todo o mal do mundo nas costas dos outros. Né? Ele estava colocando toda a desgraça do mundo no trabalho barato da China, ele estava colocando toda a desgraça do mundo no, no espírito politicamente correto, fascista, na verdade, da Europa. Ele estava fazendo tudo isso. Só que tem um detalhe, aliás, tem vários detalhes sutis. Como eu disse naquele vídeo, e se você não assistiu aquele vídeo, não tem problema, eu vou aqui compactar o conteúdo dele e vou até acrescentar alguns pontos de vista que eu, na ocasião, acabei não falando. Veja, você ter o hábito de jogar a culpa de tudo nos outros é uma das atitudes mais canalhas e mais indicativas de que você é um frouxo. Né? Não existe nada mais feio do que um homem que aponta o dedo para todo mundo e culpa o mundo pelas desgraças dele ou daqueles que ele representa. Eu costumo dizer que a gente hoje está numa situação, por exemplo, fazendo um paralelo aqui com a situação do Brasil, só um breve parênteses. Na época do Bolsonaro, a culpa de tudo era de um único homem. Na época do Lula, a culpa é de todo mundo, menos de um homem. Já reparou? A culpa é de todo mundo, menos dele, do Lula. Então isso é indicativo de uma falta absoluta de caráter. E eu acho que o Trump tem esse traço, infelizmente. O Trump fala muito, bate muito no peito, mas ele de vez em quando dá umas escorregadas, e nessas escorregadas você vê que ele é um cara. Se isso for a direita do mundo, então a esquerda está feita. Porque olha, com uma direita como essa, você não precisa de esquerda. Imagine, por exemplo, a seguinte postura: um presidente da república que vira em público e fala o seguinte: está na hora do presidente do Banco Central parar de fazer política. Imagine um presidente que fala uma coisa dessa. Você deve estar pensando que quem falou isso foi o Lula. Não foi, foi o Trump. É uma frase que caberia perfeitamente na boca do, do ex-presidiário. Certo? Não tem diferença nenhuma. Não é porque ele teoricamente é do lado de lá que nós vamos fazer vista grossa. Desculpa. Não é uma questão de ser isentão, não, é uma questão de que os fatos são os fatos. Você quer se ferrar na vida? Lute contra os fatos. Você vai se dar mal. E os fatos são os seguintes: se você impuser tarifas ao comércio internacional, quem vai se ferrar? Se você for o presidente do país e você fizer isso, quem vai se ferrar é o seu povo. Quem vai se ferrar é o consumidor do país que você está governando. Os Estados Unidos sempre foram famosos por ser o único país do mundo em que você podia encontrar qualquer produto de qualquer nacionalidade à venda nos balcões das lojas e pelo mesmo preço que esse produto é vendido na terra natal dele. Ou seja, você compra em Nova York uma Ferrari pelo preço que você compraria em Maranello, lá na Itália. Os Estados Unidos sempre foram o país em que isso aconteceu. Você sempre comprava nos Estados Unidos uma máquina alemã pelo mesmo preço que essa máquina era vendida na Alemanha. Isso era um dos segredos da riqueza americana. Um dos. Com o passar do tempo, aquilo foi se mediocrizando, coisas foram acontecendo e foram corroendo a produtividade americana. De tal forma que, como muita coisa aconteceu nos últimos 30 anos, o mundo não é mais
como era antigamente, né? Antigamente, você tinha uma grande concentração de empresas líderes, indústrias líderes no mundo, que eram americanas. Hoje em dia não é mais assim. Então, hoje em dia, quem é o líder da engenharia têxtil no mundo? É a Coreia do Sul. Quem produz o melhor lápis de cor do mundo? Bom, ou vai ser a Alemanha ou vai ser a Suíça. É uma disputa aí pau a pau. As melhores máquinas de impressão? Alemanha. As melhores vidrarias para laboratório de química? Alemanha. Os melhores robôs? Japão. E por aí vai. Né? Os melhores navios? A Coreia do Sul. Você vai ter um monte de produtos importantes, bens de consumo e bens de capital, que não são mais, digamos assim, o top de linha não é mais americano. São produtos de outra nacionalidade. Então, quando você impõe tarifas ao comércio exterior, o que você está fazendo? Você está dificultando, ou talvez até impossibilitando, ao seu cidadão ter acesso a esse produto, porque o produto passará a ser muito caro. É o caso de uma, sei lá, não é um bem, não é um bem de capital, evidentemente de consumo, mas é o caso de uma Ferrari aqui no Brasil, custa sei lá quantos milhões. Lá não custa. Por quê? Porque aqui tem imposto, tem tarifa, tem não sei o quê, tá. Então, quando você impõe esse tipo de ônus, o que você vai fazer? Você vai destruir, primeiro, a noção de qualidade do seu mercado consumidor, porque se você tem um público que tem acesso a coisas boas, esse público é educado, ele é bem educado, ele sabe que um produto bom custa um pouco mais, ele sabe que um produto, quando custa bem menos, é meio porcaria, mas é a vida, certo? Não dá para ter tudo. Ele sabe, é um consumidor que tem noção das coisas. Quando você tira esses produtos da prateleira, só sobra porcaria. E aí as pessoas passam a achar que o normal é a porcaria, que é o caso do Brasil. Aqui tudo é um lixo, certo? Tudo. Aqui o cara é incapaz de fabricar uma manteiga, uma margarina. Você vai comprar um chocolate, não tem gosto de chocolate. Quer dizer, uma terra de macacos, de débeis mentais, no pior sentido que essa palavra tenha. Certo? De gente que se cai de quatro não levanta nunca mais. Por quê? Porque é incapaz. Não é... Veja, eu não estou falando de ciência de... Eu não estou falando de rocket science, não estou falando de ciência de construção de foguetes, eu estou falando de construir margarina, fabricar margarina. Nem isso a gente consegue. Por quê? Porque somos um país isolado há séculos. Essa nossa imbecilidade, esse nosso cretinismo é fruto de décadas de isolamento. Isso vem de antes dos militares, ainda os militares afundaram o pé na lama mesmo, e depois a coisa também continuou. De você punir o importado, você achar que o importado é uma ameaça à indústria nacional. Nós vivemos num mundo, já não é de hoje, em que não tem mais essa história de você falar, não, eu vou desenvolver a minha indústria naval. Senão você não vai porra nenhuma. Por quê? Porque já existe a Hyundai lá na Coreia do Sul, que tem décadas disso na sua frente. Você não vai conseguir, começando hoje, derrubar os caras. Você não vai conseguir fazer um navio melhor que eles. E hoje nós vivemos num mundo em que, assim, se não é para você ter a melhor... Veja, até uma coisa que eu estava comentando hoje com um amigo. Se você... Existe um papo hoje em dia na internet entre o pessoal da, entre aspas, direita, falando assim, essa história de ter indústria é uma besteira, é um fetiche e tal. Não, não é fetiche. Ter indústria é fundamental. Só que ter indústria é fundamental se você conseguir ter a melhor indústria do mundo naquele setor. Aí faz sentido você ter indústria e você valorizar isso. Agora, se é para você ser só mais um, o mundo mudou. Hoje em dia não dá mais para você ser só mais um. Ou você vai ser líder no que você faz, ou então fica fora. Não tenha. Aí realmente, é o que o pessoal anda dizendo. Então não tenha. Nesse sentido, sim. Quando você se fecha para o mundo, quando você chega e fala assim, o estrangeiro é um inimigo, vamos tarifar, vamos bloquear tal, você está destruindo o futuro do seu país. Você está tornando inacessível bens de capital e também bens de consumo, porque o bem de consumo também é importante. Né? Quando uma consumidora vai e compra um batom, sei lá, da Christian Dior, ela passa a se educar, ela passa a ser uma consumidora educada. Ela fala, nossa, um batom... Então, um batom bom é assim, 3 pontinhos. Ela vê o que é um bom batom. Se você consegue comprar uma boa gravata de seda, uma Lanvin, você compra aquilo e fala, nossa, isso é uma gravata. Você fica um consumidor educado, é mais difícil você ser feito de trouxa, e isso é bom, isso não é ruim, isso é ótimo. Por quê? Porque vai estimular
o desenvolvimento de novos produtos, ou vai estimular a chegada, a entrada no país de novas marcas. Isso é maravilhoso. Você vai ter acesso do bom e do melhor e provavelmente a um custo competitivo, certo? É isso que acontece. O oposto acontece quando você faz o que o Trump está fazendo. Você se fecha para o mundo, você fala, não, nós vamos resolver nossos problemas aqui. Ninguém é bom o bastante para fazer tudo sozinho, certo? Hoje em dia já não é mais assim. Além disso, cabe dizer o seguinte, que a cultura woke que o Trump tanto critica, nasceu aonde? Nasceu na França? Não, não nasceu na França. Nasceu nos Estados Unidos. Não nasceu na França, não nasceu na Noruega, não nasceu... Nasceu nos Estados Unidos. Eles começaram com essa merda. Eles que começaram com isso. E agora o mundo inteiro abraçou a ideia. E agora o Trump vem falar que o mundo é... Não, não senhor. Quem fez foram eles. Quem criou a China? Os Estados Unidos. A China, se não fosse nos Estados Unidos, a China não existiria. É simples. É muito simples. Se o Trump chegar e falar assim, vamos trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, sabe o que vai acontecer? Um celular vai custar 10 vezes mais do que custa hoje. Por quê? Porque você vai ter que pagar o salário do Homer Simpson. Aí não vai mais ter o escravinho chinês para fabricar, para trabalhar para você 20 horas por dia, por $1 ao dia. Aí acabou. Porque nos Estados Unidos, todo mundo tem direitos, certo? Lá se o cara tá pregando um parafuso, um prego na parede e bate o martelo dele, ele processa a empresa e ganha $50 milhões, não é isso? Starbucks pagou não sei quantos milhões de dólares porque caiu um café dela no colo da mulher, não sei quantos milhões de dólares, certo? É o país, veja isso na década de 80, quando o Akio Morita, que era o dono da Sony, ele foi visitar os Estados Unidos, ele no encontro com o Reagan, já naquela ocasião, veja, governo Reagan, ele falou, nossa, impressionante como aqui tem mais advogados do que engenheiros, né? Diz que o Reagan não sabia onde enfiar a cara, né? De vergonha, claro. Como quem diz, porra, aqui vocês só querem litígio, vocês não querem trabalhar. Vocês querem mamar em cima do outro e parasitar o outro e processar e pegar dinheiro e não sei o que, e tá. Aqui o Morita, há quase 50 anos atrás, já sacou isso. Quer dizer, na época, imagina o que é hoje. Tudo isso é culpa de quem? Dos próprios americanos. Não é culpa do chinês, não é culpa... Nada, é culpa dos próprios americanos. Então é muito fácil e muito canalha ficar empurrando culpa para terceiros. Eu não estou dizendo que a Europa é santa, não estou dizendo que ninguém é santo, só estou falando o seguinte, que os Estados Unidos são o país que tem a maior culpa no cartório de tudo que está acontecendo no mundo. Quem construiu o mundo de hoje foram os Estados Unidos. Quem desenhou o mundo de hoje, pós fim da União Soviética, foram os Estados Unidos, não foi ninguém mais. A China, repito, a China não é nada. A China, guarde isso na sua cabeça, a China não é nada. A China é um bando de famélicos. A China é um país miserável, a China é um país que depende de dinheiro americano mais do que o mendigo depende da água da sarjeta. Essa é a realidade. É um país pobre, é um país que não tem onde cair morto, ele não tem como se sustentar. Ele depende visceralmente dos Estados Unidos. A China fez uma contraofensiva na retaliação, não sei o que, das tarifas. Fez por quê? Porque é um gesto diplomático, é claro, você tem que fazer. Isso é diplomacia, isso não é economia. Você tem que, de alguma maneira, marcar seu território e falar, olha, protesto, né? Protesto ao que você fez, então também vou fazer XYZ. Mas a China tem plena consciência de que ela não tem cacife para brigar com os Estados Unidos. Então os Estados Unidos estão puxando briga com quem não tem condição de brigar com eles. Os Estados Unidos não estão vendo a causa principal do problema, que é o quê? Essa cultura imbecil que eles criaram, cultura woke, em primeiro lugar, certo? Que inibe a criatividade, inibe o discurso, inibe um monte de coisas. O Trump, ele tem a mesma síndrome do Lula. Ele acha que porque ele quer, as coisas vão acontecer. E não é assim. O mundo não é assim. A vontade dele não é nada. Estou falando, ele é exatamente uma cópia do Lula. É o mesmo grau de imbecilidade. Só que ele tem uma outra história, um cara diferente do Lula em certos aspectos, mas é o mesmo nível de imbecilidade. O cara achar que porque ele, que é o monarca, que tem a caneta na mão, ele vai fazer acontecer, ele vai assinar um papel e plim, magicamente o mundo vai mudar. Não vai mudar. Por quê? Porque o que a gente está vivendo hoje é fruto de décadas de construção. Nós não chegamos a este fundo do poço de ontem para hoje. Isso está sendo cavado, ó, desde que acabou o Império Vermelho, desde que acabou a União Soviética e o seu bloco comunista. Desde aquela época isso está sendo construído.
Por quem? Pelos Estados Unidos. São eles que vão disseminar as ideias idiotas deles por todo o mundo. Certo? É isso. Então não adianta culpar o João, a Maria e o José. O que os Estados Unidos têm hoje é uma tremenda falta de produtividade, uma tremenda falta de produtividade. Eles não têm mais a produtividade, já nunca foi grande coisa. Né? A produtividade americana nunca foi a maior maravilha do mundo. Hoje é pior do que nunca. Certo? Hoje ninguém quer trabalhar, hoje o cara só quer benefício. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero ter meus direitos, não sei o que, blá blá blá, certo? Aquele monte de funcionário público, tudo encostado, que não pense você que o Trump vai botar, não vai botar essa gente na rua. E mesmo que ele ponha um ou outro, o que ele vai fazer? A mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui, ele transfere de gabinete. Porque com essa gente não se mexe. Certo? Com essa gente, esses caras são os donos do país. Os milicos lá, assim como o juiz aqui, o desembargador aqui, é a mesma coisa, só que lá, aqui o cara usa toga, lá o cara usa farda. Mas é igual, é uma elite que é dona do país. E que tem um poder político infinito. E que também ajuda a ferrar muito a economia. Certo? Por quê? Porque vai me dizer que você ter uma indústria bélica altamente subsidiada pelo governo não ferra a economia? Claro que ferra. É óbvio que ferra. Assim como você tem um jurista togado que fica mudando lei da noite para o dia, ferra a economia também, porque vai se gerar insegurança jurídica. Mas as duas coisas têm seu custo para a sociedade. Certo? Essa situação, foram eles lá, agora falando da parte dos militares, foram eles lá que criaram isso. Eles criaram essa elite. Certo? Então, direito zero de se queixar. Eles deveriam era sentar, pôr a mão na consciência e falar quanta besteira a gente fez. Vamos pôr no papel e vamos consertar uma por uma. E não simplesmente chegar e achar que com você proibindo o produto do outro de entrar no teu país, você vai construir a sua indústria nacional. Não vai. Não vai. Desculpa, o que você vai fazer é gerar mais inflação, certo? Desestimular novos produtos, a vinda de novas marcas, a entrada de novas marcas do produto, é isso que é porque você é hostil aos caras. Né? E é isso. É um festival de asneiras. Isso que o Trump está fazendo vai custar muito caro para a economia americana. É claro que, comparando com a economia brasileira, eles ainda vão ficar um pouco melhor, porque né, é melhor, ser melhor do que a Ilha da Caveira é uma grande vantagem. Mas, frente a outros países, veja, eles só vão se ferrar, vão ferrar os outros países. Vai ser um festival de lágrimas, vai ser um vale de lágrimas isso que o Trump vai fazer. E não vai resolver o problema central. Não vi até agora o Trump tomar alguma providência contra o núcleo que realmente manda no país, que são esses militares. Zero providência. Né? Pelo contrário, o que você vê é idiota aplaudindo foguete que estaciona em marcha ré. Você tem que ser muito idiota, muito imbecil, muito jumento para achar que isso é importante. Desculpa. Se você não sabe, a equação dos foguetes ela foi desenvolvida no século XIX por um russo chamado Tsiolkovsky, que é o pai da astronáutica. Zero novidade em foguete. Zero. Isso só atende a uma casta de canalhas muito ricos que sustentam uma máquina de guerra ali, certo? Que vive de confusão, vive da confusão alheia, basicamente isso. Ou de ficar construindo porta-avião para nada, né? Aqueles porta-aviões de 30 bilhões de dólares, não serve para porra nenhuma. É basicamente isso, certo? É gente que ainda está com aquela cabeça de Guerra Fria, que ainda acha que se você dominar um espaço, você sabe esse tipo de imbecilidade? Que é uma coisa assim, esses dias eu estava falando, olha, eu só vou levar os Estados Unidos a sério no dia em que a NASA for fechada. Falar, fechou a NASA. Aí será o início, isso apontará para um início de mudanças. Significará que realmente os caras puseram a mão na consciência e estão dispostos a ser realmente sérios em termos de economia e de desenvolvimento tecnológico e tal. É simples assim. Me perdoe a extensão do vídeo, tá? Mas realmente eu queria pôr para fora uma série de coisas que eu já queria ter dito antes, acabei por N motivos, não houve ocasião, mas acho que cabem agora ao momento e à situação, tá bom? E aí também agora eu passo a bola para o teu campo, eu quero ouvir o que você pensa das coisas que eu falei e o que você pensa dessa situação toda aí do Trump, né?
Um abraço para você e a gente se fala, tá bom? Até mais.